Existem várias definições para a tentativa de suicídio. A mais utilizada é qualquer ato que tenha como intenção aniquilar a própria vida. Essa seria a definição mais abrangente de tentativa de suicídio. Independente se o método usado pela pessoa foi um método letal, ou foi um método eficaz ou não, ou se tinha realmente o potencial de levar à morte, mas independente disso, se com aquela ação o indivíduo teve o objetivo de tirar a própria vida, isso já é considerado uma tentativa de suicídio. Porque o suicídio não é o suicídio em si, né? É uma consequência. O suicídio é consequência de um sofrimento, de uma dor, de algo que já vem aí ao longo da vida, né? Se somando, um fator psicológico, fator social, né? Uma doença se instala. Então, assim, são fatores que vão culminando. O papel da psiquiatria não é patologizar o suicídio, mas, assim, parece que 90% do ato suicida, das tentativas e da execução, envolve algum transtorno mental. Nós temos dois conceitos extremamente importantes que nos auxiliam na compreensão desses atos suicidas. São os conceitos de acting out e passagem ao ato. No primeiro, no caso do acting out, são sujeitos neuróticos, que se colocam em cena para chamar a atenção do outro, para fisgar esse olhar sobre si. Muitas vezes como um pedido de ajuda, às vezes o ato suicídio, o ato suicida, ele entra como uma forma de chamar atenção, como punição, como tentar avaliar o valor, que o sujeito tem para o outro. Então, assim, ele é uma atuação muito direcionada para o outro. Mas é importante que se coloque que, independentemente de qualquer coisa, existe um risco iminente de morte. É importante que as pessoas não banalizem essas atitudes e fiquem dizendo, só está fazendo isso para chamar atenção, não vamos ligar, ele está o tempo todo querendo chamar atenção. Se está querendo chamar atenção, é porque existe um sofrimento, existe algo aí que precisa ser cuidado e olhado com atenção. Na passagem ao ato, já é um quadro completamente diferente, onde se trata dos quadros de psicose, entra aí os transtornos bipolar, a esquizofrenia, onde efetivamente há um corte radical com o outro. Não existe esse movimento de entrar em cena, de querer chamar a atenção do outro. Há um corte, uma ruptura radical com o outro e a perspectiva de se tornar, de realizar o suicídio é muito grande também nesses atos. Então, assim, independente, tanto um caso quanto o outro, existe um risco muito grande de suicídio e é preciso muito cuidado e que as pessoas tratem isso com a seriedade necessária. Diz respeito a uma angústia muito forte, é uma angústia desesperadora, e na incapacidade de lidar com ela, alguns sujeitos buscam essa via, que é uma via mais precária, de excluir o sofrimento, e é como se tivesse que excluir a própria vida. Mas tem também, às vezes, um apelo a um outro, ao olhar do outro, Se nós pensamos assim em casos mais comuns, talvez, pessoas, mulheres, jovens, que tentam fazer algo contra si, mas de um modo mais calculado, para que o olhar do outro lhe dê atenção, para receber a atenção do outro. Programa o ato para 1 minuto antes da hora que o familiar vai chegar em casa. Então, vai chegar na hora em que vai pegar. Então, não necessariamente é para se matar, mas é uma forma de apelo ao olhar do outro, ou um pedido de ajuda mais precário. Até porque muitas vezes a pessoa que tem a vontade de se matar ou o pensamento suicida, muitas vezes ela não quer se matar, mas ela está envolvida num contexto emocional, muitas vezes interno, do humor, em que a parte emocional vai degradando e ela não sabe como pedir ajuda, não sabe que isso é muito comum. O sujeito se depara com algo de insuportável e que provavelmente não é somente aquela situação, mas reflexo já de outras, e diante disso tenta o ato. O tema do suicídio ele é muito relevante porque é a 10ª causa de morte no mundo e entre as causas de uma maneira geral violentas ou
patológicas e 1 milhão de pessoas no mundo morrem por ano devido a esse ato suicida. A gente tem que entender que o suicídio hoje, a morte por suicídio, ela é na verdade um problema de saúde pública. Se a gente for avaliar o número de pessoas que morrem por suicídio no ano no mundo, esse número excede todas as guerras e todos os acidentes. Então é para a gente entender que não é a exceção, é uma coisa extremamente grave que a gente tem que estar atento. É importante a gente lembrar que para cada morte por suicídio a gente tem até 20 vezes mais tentativas de suicídio. Quando não mata, ele pode lesar, né? Ele pode provocar paraplegias, lesões em mucosa, condições bem graves mesmo. É sempre difícil a gente falar sobre suicídio e sobre tentativa de suicídio, mas não abordar esse tema só aumenta o tabu e só dificulta o tratamento desses pacientes. É importante que o assunto seja falado, que o assunto saia, né, dessa questão do tabu, do preconceito, que a gente possa, né, falar disso como meio de prevenir. Esse é o primeiro caminho da prevenção, é poder falar sobre o tema. Não se fala tanto sobre suicídio porque tem-se a ideia de que ao tocar no assunto você pode induzir ou dar uma ideia sobre esse desfecho. Mas o contrário parece que é mais verdadeiro. A gente precisa falar de suicídio. Essa palavra, quanto mais a gente fala, menos ele acontece. A informação da sociedade também é de fundamental importância para que a gente possa orientar essas pessoas a saber lidar melhor com esse assunto que ainda, infelizmente, é um tabu. Se sabe que, na verdade, a tentativa de suicídio e a morte por suicídio tem um padrão genético muito importante. Pessoas com história de tentativa de suicídio na família ou por morte por suicídio em familiares de primeiro grau têm até 10 vezes mais chances de morrer por suicídio. Então, são pessoas que a gente tem que estar mais atenta a elas e avaliar melhor qualquer possibilidade de risco de suicídio. Se a gente pensa em termos de estruturas clínicas ou de patologias, digamos assim, né? Casos de psicose, por exemplo, indivíduos que estão submetidos a alucinações auditivas, a escutar vozes. Há casos em que a voz diz se mate e o que lhe resta para extrair isso é se matar, né? Ou então que lhe diga outras coisas, mas que para se desfazer daquilo que tanto lhe angustia é se matar. Em casos de depressão muito forte, né? Pacientes muito melancólicos, às vezes por um luto, perdeu um ente, perdeu o esposo. Então, assim, resta um luto aí a elaborar e não consegue ultrapassar isso. Às vezes também não dá conta e tenta suicídio. As pesquisas demonstram que algumas patologias psiquiátricas estão mais ou menos associadas a risco de morte por suicídio. O transtorno afetivo bipolar possivelmente seja a patologia mais associada à morte por suicídio. Cerca de 25% dos pacientes com transtorno afetivo bipolar podem acabar falecendo por suicídio. Mas você vai ter também comportamentos suicidas em pessoas com estrutura impulsiva, como homens que têm um transtorno de personalidade, por exemplo, e usam álcool ou drogas, principalmente a cocaína. Então, esses indivíduos, geralmente assim, é uma soma de fatores que você junta a gasolina com o fogo e provocam a explosão. Então, por exemplo, um homem com um transtorno de ansiedade, uma estrutura impulsiva, que abusa de álcool e em determinado momento ele perde o emprego, você tem todo um repertório aí propício para uma tentativa. Então não foi porque ele perdeu o emprego, você tinha um campo minado. O risco suicida vai aumentando conforme a faixa etária. Mas os jovens tentam mais, entre 14 e 25 anos, porque eles são mais impulsivos, têm menos sucesso. Geralmente os garotos têm um maior índice de letalidade, principalmente se você tiver mais fatores, né? Um ambiente socioeconômico precário, familiar, desatenção familiar, drogas, álcool. Mas geralmente o suicídio juvenil ele é de menor letalidade, então eles tentam mais do que conseguem. E aí vai aumentando o risco suicida, mas o risco suicida particularmente é mais alto, ou seja, de ter o desfecho suicida mesmo, mais do que as tentativas, na terceira idade. Essa é uma população realmente em que o suicídio, principalmente no sexo masculino, é bem fatal. As tentativas geralmente elas são mais letais.
Se a gente pensa em infância e adolescência, a gente vê menos na infância, mas nós vemos mais na adolescência, né? Assim, indivíduos a partir dos seus 15 anos, mais ou menos, inclusive. A adolescência é um momento de transição, né? Eu acho que é um conceito social, mas ao mesmo tempo ele se aproxima de questões orgânicas, de transformações orgânicas, né? A puberdade é o corpo aí se transformando, mudanças não conhecidas antes por cada um, né? E que se depara aí com o novo, né? E aí, além disso, tem tantos outros encontros, por exemplo, os encontros amorosos, as primeiras relações sexuais, né? E às vezes a rebeldia com os pais, ou seja, se vê confrontado com os pensamentos da autoridade paterna e materna, já começa a discordar, não concordar e tudo. São muitas transformações ao mesmo tempo e esses indivíduos não conseguem, por vezes, dar conta de tudo isso e frente, às vezes, a alguma adversidade, alguma situação que não lhes faça bem, tentam por via do ato. Então é muito importante a gente estar atento a sinais de alerta, mudança de comportamento, isolamento, frases do tipo não vale a pena viver ou seria melhor que eu não estivesse aqui. Geralmente são pessoas que se isolam, mas elas modificam o padrão de humor, ou seja, elas têm uma maior dificuldade de ter uma presença afetiva, descuido com a imagem, barba por fazer, cabelos desalinhados, muitas vezes descuido da higiene e perda de peso pela falta de apetite. Muitas vezes o suicídio ele é associado a alguma coisa ruim que aconteceu recente, nos últimos 6 meses, a perda de um emprego, um estupro, mas isso daí acaba funcionando mais como um gatilho. Os sintomas relacionados ao comportamento suicida, eles são evolutivos. Eles evoluem com o tempo, eles vão se agravando com o tempo. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não ter medo. Ele já tentou no passado, então a qualquer momento ele pode tentar novamente. Não, isso não acontece. O que se observa são sintomas que começam com uma intensidade leve, evoluem para uma intensidade moderada, até chegar a uma intensidade severa ou grave, culminando talvez com uma tentativa de suicídio. Mas ninguém dorme bem e acorda pensando que não vale a pena viver. Nós temos que entender o suicídio e a tentativa de suicídio como um problema de saúde e que precisa ser abordada de forma ética, profissional e terapêutica. Não é um problema de caráter, não é um problema de personalidade, é uma questão médica, de saúde e que demanda tratamento. É importante frisar que a primeira forma de tratamento é falar sobre isso, informar. Esse é o primeiro momento, né? Um segundo momento, onde se detecta realmente a dor, um sofrimento, um risco iminente de suicídio, é buscar ajuda especializada. Aí nós temos a terapia, em muitos casos o tratamento medicamentoso, né, é de extrema importância para que abarque esse primeiro momento de crise, né, para que o sujeito, inclusive, possa aderir ao tratamento. Porque às vezes a questão do sofrimento e da dor é de uma radicalidade que o sujeito não quer saber de se tratar, não quer saber de procurar ajuda, de ir ao psicólogo. Então, assim, o tratamento medicamentoso, ele entra aí como uma forma de dar uma apaziguada para que esse sujeito possa suportar falar dessa dor, falar do que lhe acomete. Então, assim, é importante que tenha, né, que os profissionais que tratem de um determinado estejam alinhados, né, nessa direção. Quando se fala em tratamento de comportamento suicida, a gente está falando de algumas etapas. A primeira delas seria a prevenção. Isso quer dizer que tratar a patologia de base e evitar que ela se torne mais grave e que ela atinja estágios mais crônicos e mais severos de gravidade é fundamental. Então, sim, tratar as patologias psiquiátricas que aquele indivíduo possa ter é fundamental para você prevenir uma evolução da doença e possivelmente chegar a uma ideação suicida ou uma tentativa de suicídio. Então, tratar as patologias psiquiátricas é uma forma de prevenção. Uma vez que esse comportamento suicida já está instalado, né, no caso de evolução de doenças, falta de tratamento, doenças mais graves realmente que vão evoluir com esse quadro mais severo, a internação psiquiátrica ela é fundamental nesse quadro. Inicialmente para a gente conseguir proteger o paciente dele mesmo, dessa ideação suicida e dos prováveis comportamentos de tentativa de aniquilar a própria vida que ele vai apresentar,
e conseguir instituir a medicação necessária e o tratamento psiquiátrico necessário para que aquele paciente consiga superar aquele sintoma e aquela ideação suicida, aquele plano de tentativa de suicídio desapareça. Então você tem, na verdade, prevenção e você tem tratamento. Eu nunca vi um paciente que tinha ideação suicida ou que tinha tentado se matar, que após o tratamento adequado continuasse com a mesma ideação. Ideação suicida é sintoma de gravidade de doença. Quando se trata a doença, a ideação suicida desaparece e os pacientes conseguem viver sua vida e caminhar com a família, com as suas atividades, com o seu trabalho, por que não? E tem uma vida absolutamente saudável e funcional após isso. Então é muito importante a gente desmistificar. Suicídio não é escolha, tentativa de suicídio não é uma opção, é um sintoma de gravidade. E como é sintoma, a gente tem que tratar para salvar esses pacientes. A tentativa de suicídio ou de autoaniquilação é uma tentativa de findar com o sofrimento do qual ela não está conseguindo lidar. Então, desmistificar essa questão relacionada a você não teve coragem, você não foi forte o suficiente, tem a força de vontade, isso na verdade piora muito quando você está abordando um indivíduo que está pensando realmente que não vale mais a pena viver. Então, esse tipo de postura julgadora ou moralista em nada ajuda esses pacientes. O que nós temos que ter é uma atenção a essas pessoas que estão sofrendo. Quando elas falam em tentativa de suicídio, nada mais é do que dizer eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, mas eu não sei como resolver essa situação. A gente tem que entender a tentativa de suicídio e a ideação suicida dentro de um contexto de sintomatologia, de prejuízo, de desespero, de angústia, de ansiedade e de sintomas depressivos. E às vezes até sintomas psicóticos relacionados a intoxicações por álcool, por drogas, mas sem dúvida nenhuma são indivíduos que estão num momento de extremo desespero e que precisam da ajuda de uma equipe médica e de seus familiares. As pessoas falarem na clínica, os próprios sujeitos em reclamarem, dizendo do quanto se sentem culpados, que o foco só está sendo a tentativa do suicídio, né? Que a dor dele é muito maior do que essa tentativa. Então, assim, o foco é nessa dor, é no sofrimento. E é muito interessante, assim, porque na clínica, para cada um, o ato tem uma função. A gente não pode generalizar. Então, assim, no tratamento se busca o que significou para cada um aquele momento de desespero, aquele momento extremo de angústia, né? Então, assim, e é muito particular. E é importante que a gente não generalize, né, para todos, né, essas especificidades. Cada um tem a sua forma de dor. A última coisa que a gente deve fazer é rotular. Então, ao invés de pensar que é um suicida, pensar ele está sofrendo. Então, vamos tratar desse sofrimento. E sim, com a perspectiva de que algo possa ser modificado, que possa ser ressignificado. Acho que a gente pode pensar o tratamento, a direção do tratamento, na via de resgatar o que de mais vivo possa existir em cada sujeito. Primeiro, é importante que o indivíduo se conscientize de que precisa de ajuda, de que precisa de tratamento, né? É preciso dar um tratamento para essa pulsão de morte que está muito presentificada para esses sujeitos, né? Então, assim, é preciso falar sobre isso. Não falar de suicídio só aumenta essas questões relacionadas a esse mal entendido de que é covardia, de que as pessoas, na verdade, não estão sabendo lidar com aquilo e que estão sendo covardes. Suicídio não tem nada a ver com covardia. Suicídio tem a ver com doença, e doença a gente trata. Há tratamento para essa dor, né? É possível se cuidar dessa dor, se tratar essa dor, né? O sujeito não precisa tomar uma decisão, né, de tirar a própria vida para se aliviar dessa dor. Há meios de tratar, há meios de cuidar.